É hora do melhor do futebol na web rádio. É hora de transmissão show na PDP Esportes. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais um podcast na marca do pênalti. Eu sou o Rafael Bruno, eu e meu amigo Fábio Souza das Neves. Mais um grande entrevistado hoje aqui. Fábio, só fecha que tá mutando aí teu microfone. Beleza. Hoje nosso convidado é da editora Campo Bola, meu xará, Rafael Alvarenga. Muito obrigado por comparecer no podcast na marca do Eu que agradeço. Eu tava com o microfone ligado aqui. Quer falar, Fábio? Vai lá. Tava com... Deixa eu tirar aqui. Não, pode te apresentar, Rafael. Depois eu falo. Tem que lembrar dessa coisa que a gente aprendeu nesse momento de trabalho remoto. Liga o microfone, desliga o microfone, liga a câmera, tira a câmera, né? Esse foi um aprendizado dessa época. Vocês conseguem me ouvir direitinho? O som tá legal? Ok. Eu que agradeço, Rafael, Fábio. Eu que agradeço por participar aqui, pelo convite, tá? Sempre um prazer enorme encontrar com pessoas que gostam de falar de futebol e a gente trazer, né, discussões atuais, falar um pouco de história, falar sobre o que a gente está fazendo com relação a esse esporte que é apaixonante e que passa, né, pelas nossas paixões, que carrega a gente dentro e fora dos campos, das arquibancadas e tudo mais. Então, eu que agradeço super, vai ser um bate-papo com certeza maravilhoso. Boa noite, Rafael Bruno, meu colega de podcast na marca do pênalti. Boa noite para o xará Rafael Alvarenga, o nosso convidado, que é professor, escritor, editor e doutorando em filosofia. Não sei se esqueci uma das múltiplas facetas do nosso convidado. E já que ele falou em paixão por esse esporte, né, eu vou fazer a pergunta clássica que a gente faz para todo convidado que a gente tem no podcast, que é o que te fez gostar de futebol? E agora eu estou acrescentando uma pergunta. Qual é o teu time de coração? Essa pergunta é maravilhosa, né, Fábio? Não dá para a gente fugir, né? Eu também adoro perguntar isso para todo mundo. Eu sou flamenguista. Eu sou Flamengo aqui no Rio, com todas as tristezas e todas as alegrias que o clube ofereceu para os seus torcedores nos últimos anos, né? Eu sei que algumas pessoas, eu gosto muito de falar, de usar esses antônimos, né? Tristeza e alegria, porque se por um lado a gente tem um clube que em campo vem fazendo o que o torcedor quer, né? Jogando bola, que é o que a gente quer ver. Por outro lado, a gente tem questões políticas que envolvem o clube e que a gente, enquanto torcedor e justamente que carrega a bandeira no peito, não pode deixar de falar e não pode deixar de criticar. Acho que a crítica tem que começar dentro de casa. Então, sai por aí. Sou flamenguista, acho que como muitos de nós, né, essa relação com o Flamengo começa com a família. Meu pai era flamenguista, meu pai já falecido, era flamenguista, mas nunca, em momento algum, disse que eu deveria ser flamenguista. Isso foi uma coisa interessante da minha relação com ele. Ele nunca disse isso, e ele sempre frisou que eu deveria escolher o time para o qual eu ia torcer, né? E como eu estou falando aqui do interior do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem 4 grandes clubes, né? Então as famílias, em alguns estados do Brasil, a coisa é mais dividida, né? Entre 2 grandes forças. E aqui não. Então as famílias, elas não são famílias onde tem uma camisa só, às vezes tem as 4 camisas como era na minha, né?
E eu lembro que na minha infância eu ganhei camisa de todos os outros clubes do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, por ter tios, primos, torcendo para os outros clubes, né? E eu nunca ganhei uma camisa do Flamengo. Eu só ganhei uma camisa do Flamengo quando decidi que ia torcer para o Flamengo. E isso foi mais ou menos ali em 1992. Eu nasci em 82. E em 82 tem uma final de campeonato brasileiro muito marcante, que é o Flamengo e Botafogo. Era um clássico regional, de muita rivalidade. E me chamou muita atenção pelo jogo em si, que é muito marcante para mim aquele jogo, mas também falando sobre as alegrias e tristezas do futebol, como eu disse no começo, pela tragédia que marcou aquele jogo, foi a queda de uma arquibancada, e eu lembro que aquilo me marcou muito, mas lembro que aquilo é o meu primeiro momento, assim, de dizer, pô, eu vou torcer para esse time aqui, esse tem que ser o meu time, embora eu tenha sido, antes disso, um fã mirim incondicional do Maradona. Legal, Rafael. Agora eu me lembrei de uma coisa, eu comecei a acompanhar o futebol em 1993, um ano depois do que tu. Mas eu estava pesquisando para esse podcast e sobre esse campeonato 92, tem uma história muito interessante, né? Que o Renato Gaúcho, que é ídolo do Grêmio, do Flamengo e do Fluminense, ele jogava no Botafogo, ele estava emprestado ao Botafogo. E tem aquela aposta, né, que ele faz com o falecido Gaúcho. E depois aparece ele, antes do segundo jogo, ele num churrasco com os jogadores do Flamengo, que com certeza não pegou muito bem no Botafogo, que eu acredito que dos grandes do Rio que ele jogou, o único que ele não deve ser ídolo é no Botafogo. E por falar em Flamengo, né? O Flamengo, eu tenho a equipe 93, quando eu comecei a acompanhar, é uma equipe muito marcante, que eu me lembro do time, sem usar o Google, o time de cabeça, o time do Flamengo 93. Gilmar, Charles Guerreiro, Júnior Baiano, Rogério e Piá. Fabinho, Marquinhos e Nélio, Marcelinho Carioca, Renato Gaúcho e Casagrande. Bom, então vou te perguntar, tá, um pouco teu lado escritor. Como é que tu começou a escrever? Isso depois tu pode dar um aperitivo sobre os teus livros. Fábio, esse time que você escalou aí, antes de responder a sua pergunta, ele é um time muito marcante mesmo. Esse time do início dos anos 90 e de uma época em que o Flamengo revelou muitos bons jogadores, né? Tinha esse lema do craque a gente faz em casa, mas não era só do Flamengo, né? Mas foi uma época muito rica, uma época maravilhosa nesse sentido. Você vê que desses que você citou aí, você tem aí pelo menos 4 que vêm da base, né? Vêm da própria Gávea, né? E isso era muito legal, né? Com relação ao lado do escritor, é o seguinte, eu fui criado numa vila de pescadores aqui no litoral norte do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? E era uma vila muito pequena, poucos habitantes, talvez não tivesse nem 1000 habitantes na época, era um negócio muito pequeno. E o meu pai, ele era o padeiro da vila, olha isso. E ele tinha o hábito de ler jornal diariamente, mesmo com aquele trabalho, que era um trabalho duro, cansativo, diariamente ele lia o jornal. Eu, muito pequeno, ficava muito intrigado com aquela coisa dele chegar do trabalho e ler o restante do jornal, porque parte daquele jornal ele lia no trabalho, né? E eu me lembro de começar a me interessar pela leitura e ter curiosidade por essa coisa, né, de se contar histórias, lendo os classificados de jornal. Eu fui os classificados de jornal, porque eu morava num lugar muito pequeno, onde as pessoas não faziam, tudo era muito oral, né? Você tinha uma cultura muito oral, as pessoas contavam histórias, recontavam, criavam novas versões, mas ninguém escrevia nada. Até se você quisesse vender uma bicicleta, você avisava, você não fazia um cartaz, né? E no jornal, né, os classificados eram muito curiosos, né? Porque as pessoas vendiam de tudo e tinha classificado de tudo quanto é tipo de coisa, né? Até anúncio de que
morreu alguém, e o enterro, o velório vai ser dia tal, hora tal, no local tal. E eu começo daí. E aí veio essa coisa de contar as histórias que eu ouvia, né? O dor de contar a verdade. Porque, como a gente morava num lugar, era muito interior, eu sabia que as pessoas faziam novas versões das histórias, o que a gente pode chamar de mentira, mas não era uma mentira, porque era super legal, porque tinham poucas histórias. Então as pessoas recontavam à sua maneira. Eu acho que daí vem esse meu desejo de escrever. E aí, nessa história, hoje eu tenho 8 livros publicados, contando com 2 livros em parceria sobre futebol, né? Livros já publicados por algumas editoras, alguns independentes. E aí esse gosto pelo futebol e essa vontade de continuar escrevendo foi o que me levou, nesse sentido, a criar aqui a editora Campo Bola, que é uma editora pequenininha, mas que segue aí, que está no jogo, né? Vamos dizer assim. Uma curiosidade, eu achei muito legal essa tua história. Agora eu vou dizer uma curiosidade minha e vou perguntar uma curiosidade tua. Eu contei essa história pro Luiz Arthur, que gravou o nosso episódio da Placar, que ele achou muito boa. Uma das primeiras coisas que eu li na minha vida, depois de alfabetizado, é a página de esportes do jornal Correio do Povo. E a história é meio curiosa, porque eu lia quando ia no meu avô, mas o meu avô não era assinante. Quem era assinante era o vizinho. Mas o vizinho tinha um cachorro. E o entregador do jornal tinha medo do cachorro do vizinho entregar no meu avô o jornal. Então o meu avô lia o jornal primeiro, até umas 11 da manhã, e entregava para o vizinho. Então foi assim que eu comecei a ler. Uma das primeiras coisas que eu li na vida foi a página de esportes do Correio do Povo. E agora te perguntar, qual é a tua cidade, tua vila aí, que eu fiquei curioso de saber qual é. Eu nasci, cresci, né, fui criado num local chamado Farol de Santo Tomé, que você pode encontrar no mapa também com muita facilidade como Cabo de Santo Tomé. É uma praia, né, o litoral do município de Campos dos Goytacazes, que é extremo norte do estado do Rio de Janeiro. E é uma área que passou a ser muito povoada nos últimos anos, mas que sempre teve uma atividade pesqueira muito grande. Ela entrou no circuito, digamos assim, passou a ser mais vista no Google, vamos dizer assim, depois dessa onda aí que a gente teve no Brasil de exploração de petróleo, né? Então, a bacia de Campos, em termos de produção de petróleo, ela ficou muito famosa e deu, né, fama para um local como esse, como o Farol de Santo Tomé. Mas sempre foi uma vila de pescadores, né, onde tem esse nome Farol de Santo Tomé porque foi instalado um farol lá. Esse farol é final do século... se eu não me engano, é final do século XIX, é instalado um farol porque tem ali próximo ao litoral, próximo do cabo, uns bancos de areia, onde diversos navios afundaram ao longo da história do Brasil, e era um local perigoso, e ao mesmo tempo um local onde a comunidade inteira que vivia ali tirava seu sustento da pesca artesanal, pesca para sobrevivência, tinha uma comunidade caiçara ali, e a partir de um determinado momento, final do século XIX, com a instalação do farol, a gente encontra habitantes que são militares, que são pessoas que vão trabalhar na produção, na instalação, manutenção desse farol, que é um projeto belga, então uma coisa assim que vem da Europa, ele vem todo desmontado, né? E aqui ele é montado no local, então tem uma mistura ali que acaba acontecendo, e surge esse povoado, que é esse povoado chamado Farol de Santo Tomé, ou Cabo de Santo Tomé, como eu estava falando para você. Você me falou do jornal, do Correio do Povo, eu me lembro também na minha infância, o jornal que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro era o Jornal dos Esportes, que era um rosa, era um jornal rosado, eu não sei se vocês já viram a imagem desse jornal pela internet, alguma coisa assim. E ele me chamava muita atenção também, porque ele era diferente, ele tinha as páginas rosadas, era bem curioso nesse sentido, bem chamativo. E eu achava isso o máximo, justamente por ele ser diferente, e era um jornal onde você só tinha informações esportivas. Era muito bacana.
bem interessante. Vou passar a bola para o Rafael fazer alguma pergunta aí. Eu também criei nessa parte do Correio do Povo. Tinha assinatura e eu lia a coluna do Milton Bombach, que lá botava depois no final, dava a coluna no empresário. Depois no final, quem era assinante deixava lá uma mensagem antes da era pré-internet. As pessoas já deixavam e tu lia que as pessoas pensavam, do Pan-Grenal. Geralmente era do Pan-Grenal, que, por exemplo, tinha um Grenal no outro dia. Só que aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas soltam o esporro e não querem nem saber. O cara perdeu, o cara ganhou. A rivalidade é muito forte. A gente não é jornalista, mas até para jornalista a rivalidade é muito forte e entra o sangue nas veias. Mas o que eu queria te perguntar, assim, Rafa, como é que tá? Beleza? Tu virou escritor, mas se deu aquele fim. Eu vou montar uma editora. Vou montar uma editora só de futebol que passa a ser visto. Como é que tu chegou a criar isso? Sozinho, pensando, ou quando tu leu um livro, deu aquele baque, assim? Rafa, ao longo desse processo de me colocar como escritor, eu fiz as minhas primeiras 3 publicações como autor-editor. Isso é até uma coisa legal de falar, cara, porque é pouco divulgado, sabe? No Brasil, isso tem mais ou menos. Isso não tem nem 20 anos ainda. Existe um processo que você pode fazer, qualquer um de nós, a partir do seu CPF. Você vai hoje na Câmara Brasileira do Livro, antes era na Biblioteca Nacional, hoje é na. E você faz um cadastro, paga uma taxa, que é baratinha, e você se transforma num autor-editor. Ou seja, isso significa que você ganha uma numeração editorial e você pode passar a publicar como editor, como uma editora, as suas obras. O que você não pode fazer é publicar obras de terceiros. Então, eu posso continuar publicando os meus livros, mas eu não posso publicar um livro seu, por exemplo, né, do Rafael Bruno ou do Fábio, isso eu não posso fazer, não poderia. E aí o que acontece? Isso dá direito a você gerar o ISBN para cada uma das suas obras, que é aquele, como se fosse o RG do livro, né, que é único. Só que eu fui descobrindo que todo o resto eu também precisava fazer. Eu precisava fazer a revisão, eu precisava fazer a diagramação, eu precisava bolar uma capa. E essas coisas, por mais que a gente, né, a gente conheça a língua portuguesa, quando você vai fazer uma revisão de um texto, cara, é um negócio que você passa a dar muito valor à pessoa que faz esse tipo de trabalho, né? Não que a gente não dê antes, né? Mas a gente vê o quanto que é um trabalho duro. A mesma coisa é fazer uma capa, diagramar. Diagramar não é jogar no Word. Você tem que pensar no projeto ali para cada obra, enfim. E aí, cara, eu quebrei muito a cabeça para poder fazer o livro acontecer, fazer o livro sair dos meus manuscritos e imprimir numa gráfica. E errei muito, muita coisa deu errado. Só que ao longo desses anos todos que eu passei editando as minhas próprias obras, eu também, a ferro e fogo, aprendi muita coisa. Aprendi como fazer e passei a me aproximar de pessoas que faziam esses tipos de trabalho e que me deram muitas dicas também, que me ajudaram muito. Então, fui adquirindo essas habilidades, vamos dizer assim. Com essas habilidades em mãos, eu passei a prestar alguns serviços para outras pessoas. Pessoas que têm pequenas editoras, pessoas que queriam alguma ajuda para fazer algum trabalho. E aí, nessa coisa de prestar alguns serviços, eu comecei a trabalhar com um amigo que tem uma pequena editora em São Paulo, uma editora chamada Gosto Duvidoso, que trabalha com literatura erótica, cara. Mas foi um cara que fez faculdade comigo. A gente fez a graduação em filosofia juntos. Ele mora hoje em São Paulo e tal. E eu comecei a trabalhar com ele. E aí, nessa da gente conversar, ele me apresentou também um negócio que é bem legal, que se chama Coesão Independente. Pode procurar depois na internet aí. Não chega a ser uma cooperativa, mas a ideia é essa, que é um grupo tem mais de 100 pequenas editoras hoje, pequenas e médias editoras do Brasil, que são independentes e que se ajudam, que trocam serviços e tal. A partir disso, eu sempre falando com ele, e a gente começou a conversar sobre esse lance do futebol, e eu perguntava para ele, será que rola uma editora sobre futebol? E aí comecei a conhecer algumas outras pessoas que tinham trabalhos com futebol, que são trabalhos que eu gosto. Por exemplo, tem o Raul, da editora Dolores, que faz um trabalho super bacana também.
aí pelas redes dá para encontrar. E aí esse amigo, ele falou, cara, você tinha que montar uma pequena editora para trabalhar bem devagar, que aliasse essas suas habilidades, né, seu gosto pela literatura com futebol, fazer uma literatura esportiva. E aí, esse nome Campo Bola é o seguinte, em 2005, eu criei um site chamado Campo Bola. E aí, esse site durou 2 anos, eu não tive força não encontrei parcerias, e o site acabou. Só que o nome, ele não saiu da minha cabeça. Porque a ideia do Campo Bola é a ideia do que você pergunta antes de começar. Tanto uma pelada quanto uma final de Copa do Mundo. Você tem que decidir quem começa com a bola e quem escolhe o campo, cara. Pode ser, se a gente for jogar uma pelada amanhã, a gente vai ter que decidir antes de começar. Uma final de Copa é a mesma coisa. E aí eu falei, pô, tá aí, eu vou usar esse nome, vou montar uma pequena editora através de um MEI, que é, né, hoje em dia você gera um CNPJ, através de um MEI, e vou começar a fazer esses trabalhos. Mas comecei assim ainda, até hoje, né, cara, um tanto inseguro, assim, pô, será que vai dar certo? E aí aí fiz uma conta no Instagram, com o nome Campobola, uma conta no Facebook e tal, e com uma semana, 15 dias, assim, eu coloquei uma propaganda. Você tem um livro sobre futebol? Mande pra gente, vamos publicar o livro e tal. Aí, cara, sabe o que aconteceu? 2 dias depois, 2 dias não, no dia seguinte, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, pô, eu tenho um livro, cara, quero publicar, como é que eu faço? Aí eu falei, caramba, e agora? Agora eu vou ter que publicar esse livro aí, vou ter que me virar. E aí a coisa começou, e tá dando certo, tá andando. E Rafael... Fala. Não, fala e até hoje é nesse esquema. Se alguém quiser publicar o livro com a tua editora, entra em contato contigo, tem o livro, quero publicar, e aí vai se botando esse plano em ação. Isso. Para você ter uma ideia, o primeiro livro que a gente lançou, que é o 95% Futebol, Você Quer Jogar Onde? É baseado na história real de uma pessoa que foi jogador de futebol, chegou a ser jogador profissional, chegou a jogar no Botafogo, mas a carreira dele não deslanchou porque ele teve um problema sério no joelho e não conseguia uma recuperação a tempo. Enfim, essa coisa a gente vê campeonatos profissionais, grandes clubes, aí o cara tem um problema num jogo, ele fica uma partida sem jogar e volta depois. Cara, é uma tecnologia e uma grana que se gasta com aquilo ali, que 95% dos jogadores de futebol, se tiverem aquele problema no joelho, a carreira deles está encerrada. Então essa é a história desse cara, que tentou ser jogador, queria muito, não conseguiu, e hoje ele é designer gráfico. E aí ele inclusive fez a capa do livro, fez ilustrações, foi uma parceria muito legal, o Eduardo Araújo. E aí ele falou para mim assim, cara, eu tenho as histórias todas na minha cabeça, não tenho as histórias escritas, como é que eu faço? Eu falei, caramba. Aí a gente resolveu fazer o seguinte, ele falou, olha, eu vou gravar as histórias aqui em áudio, pelo WhatsApp, vou mandar para você, você vai escrevendo e depois vai mandando para mim, a gente vai construindo junto. Eu falei, vamos. E aí, cara, rolou isso, foram 10 áudios, que são 10 capítulos, e funcionou, deu super certo, eu fazia o rascunho, mandava para ele, ele olhava, a gente mexia aqui e ali, e o livro saiu, ficou muito bacana. É o 95% Futebol, Você Quer Jogar Onde? Baseado em histórias que ele viveu, cada história, assim, surreal, como diriam, né? Como diríamos nós mesmos. E quando tem algum escritor ou alguma história que te fascina, tu sai a garimpar novos talentos, assim, também, além da galera ver a Campobola, mas tu também sai a garimpar novos escritores, novos talentos, e novas parcerias, como tu sempre faz, né? Agora, Rafa, para você ter uma ideia, o que eu tô fazendo aqui é uma coletânea chamada Futebol Clube Torcedor. A gente já recebeu até 25 textos. O prazo vai até 21 de maio. A galera pode mandar os textos, tá? Pode procurar a gente lá no Instagram, mas pode mandar por e-mail, editoracampobola@gmail.com. E a ideia da coletânea é essa. A propaganda é assim,
eu quero que as pessoas escrevam textos que narrem momentos emocionantes que elas tenham vivido através do futebol. Pode ser com o seu time, ou com o seu time rival, ou com um time que não é o seu. O que importa ali é a contação de uma história que seja carregada de emoção, de paixão. E aí pode ser uma vitória, uma derrota, pode ser um jogo que você não viu. Sabe aquele jogo que você fez de tudo para ver, mas faltou luz, a televisão não funcionou, que essas histórias também, torcedor tem histórias assim, de um jogo que fez de tudo para ver e não conseguiu, teve algum problema. Então a ideia é essa, e aí eu fiz uma parceria inicialmente com uma outra editora da Paraíba, mas a parceria não deu certo por uma estratégia nossa, eu mudei a estratégia agora, e, cara, já recebi textos de todas as regiões do Brasil. Eu já recebi texto do Rio Grande do Sul até Amazônia. Um negócio assim super legal, porque não é concentrado. E a ideia era mesmo tentar sair desse negócio Rio-São Paulo, desse eixo, entendeu? E assim, recebi texto, desses 25 textos que eu recebi até agora, se eu não me engano, eu já tenho 12 estados colaborando ali com a coletânea. Então são pessoas que escrevem sobre futebol e que estão mandando o trabalho, e alguns deles mandam e dizem assim, eu tenho um livro que eu já comecei, eu que estou quase terminando sobre futebol, tem chance de publicar? Tem chance de publicar, sim, sem dúvida nenhuma. Fábio. Bom, o Rafael Alvarenga é formado em filosofia, né? A filosofia e o futebol fazem tabelinha ou jogam em campos opostos? Fazem tabelinha, sim. Posso dar um exemplo aqui? Vocês são do Rio Grande do Sul, né? Sim. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a sua pergunta me remeteu a uma dupla do futebol que foi muito famosa. Eu lembro disso, eu era moleque na época, mas era muito marcante para mim. Porque quando a gente fala de futebol e filosofia, parece que a gente está falando de duas coisas tão diferentes que elas não podem tabelar. Mas eu vou dar um exemplo. Paulo Nunes e Jardel eram absolutamente diferentes, cara. Eles faziam cada um uma coisa absolutamente diferente dentro do campo. E eu não sei o que acontecia. Eu ficava muito impressionado na minha infância, porque o Paulo Nunes cruzava umas bolas, que parecia que ele tinha dado um chutão. Eu não sei, né, se ele tinha dado um chutão. Ele jogava umas bolas na área e, de repente, cara, no meio de 2, 3 zagueiros, aparecia o Jardel, cabeceava a bola e fazia o gol. Era um negócio... Não sei o que é aquilo, essas coisas do futebol que funcionam, mas alguém olhou aquilo e falou, olha, o pequenininho aí, o lourinho rápido, se você correr aqui e cruzar essa bola assim pro grandão que vai ficar lá na área, isso aqui vai dar caldo. E deu caldo, cara, deu muito caldo. Não sei se um de vocês dois é gremista, se for, vai ter muitas boas lembranças dessa dupla. Então, se você pensar na filosofia no futebol, ele está fazendo assim, os dois, né? Pois é, se pensar na filosofia no futebol, a gente pode associar o comportamento ou as ideias de filósofos, porque eles são muito diferentes, tanto a personagens do futebol quanto a equipes. Né? Você tem equipes mais retranqueiras, você tem filósofos mais retranqueiros, que ficam mais na defensiva, mais conservadores, sim. Você tem os filósofos mais atirados, né? Nietzsche, tem um filósofo que vai para a explosão, vai para a briga. E tem time que vamos lá, posso até tomar 3 gols, mas quero fazer 4. Então dá para fazer associações, né? Você pensar em técnicos diferentes, né? Um Parreira Bielsa, e um... no futebol é o Bielsa. De Jesus, como foi esse técnico, a gente pensar num técnico estrangeiro. Dá para associar filósofos ou ideias? Dá. Mas a dupla Jardel e Paulo Nunes é mais ou menos isso, futebol e filosofia, cara. Se taticamente for um lance organizado, dá caldo, dá gol, não é verdade? Achei muito interessante essa tua analogia, né? Já pensei até na publicação, se os técnicos fossem filósofos e dizer tal técnico seria tal, e assim por diante. Achei muito interessante esse paralelo, né? Que parecem assuntos um pouco díspares, né? Mas que pode se encontrar. Até, tipo, alguns jogadores ser considerados certos filósofos do futebol,
eu não me engano, o técnico, acho que atualmente é técnico, Jorge Valdano, que ele tinha toda uma filosofia, que ele diz que o mais importante que ganhar era gerar um entusiasmo no jogo. Tanto que ele não conseguiu, né, o ápice dele como técnico, né? Ele virou cronista, apresentador de programa. Tá mudo, e todo mundo... tá mudo pra mim, só... Não, a gente tá te ouvindo. Eu tô te ouvindo, não sei o Rafael. Estamos te ouvindo. O teu microfone não tá mutado. Acho que tô vendo aqui, tá mutado o microfone do Rafael Alvarenga. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu fiquei sem ouvir. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Não. Então, então, eu não sei se vocês fizeram alguma pergunta, eu não sei se vocês falaram alguma coisa. Eu perdi aqui o áudio. Não, nós estávamos aguardando a tua situação se resolver aí. Fizemos sobre o Jorge Valdano, outro jogador de futebol que tentou virar técnico, cronista e apresentador de programas na Espanha. Que o melhor para ele não é gerar, é como gerar expectativa, né, nos jogadores. Por que eu não tô ouvindo? Ficou sem som para mim. Dá para esse sair de novo. Ah, voltou agora. Tô ouvindo. Beleza? A pergunta do Fábio foi sobre o Jorge Valdano, que era jogador, né? Tentou ser um grande técnico, que tinha e virou hoje apresentador de programa, né? Na Espanha, e a expectativa dele não era gerar o expectativa, né? Aquilo que o jogador poderia fazer, né? Nesse sentido, assim como um pouco. Rafael, não era propriamente uma pergunta, era um comentário em cima do que o Alvarenga tinha falado sobre futebol e filosofia, né? Que podemos dizer que cada técnico pode ter uma filosofia de jogo diferente, poderia se dizer tal técnico é tal filósofo e assim por diante, né? E lembrando do técnico Jorge Valdano, esse técnico, que ele falava, acho que ele é citado, um livro eu li, tem uma citação atribuída a ele, que ele, o mais importante que a vitória era gerar um entusiasmo. Então, que era interessante essas analogias, né, que pode haver, né, tanto no mundo do futebol como da filosofia, né. Mas vamos fazer uma pergunta assim mais do ramo do campo mesmo. Quais seriam os maiores ídolos do Flamengo que tu viu jogar? Que eu vi jogar em finalzinho de carreira foi o Júnior, camisa 5, né, o famoso capacete, e o Leandro. Hoje eu moro aqui na cidade de Cabo Frio, para você ter uma ideia, e o Leandro é daqui, o Leandro mora aqui, né? O Leandro foi um lateral direito extraordinário, né? Então, desses que eu vi jogar nessa época, que são super ídolos, finalzinho de carreira, o Júnior e o Leandro. Mas já eu um pouquinho maior, sem dúvida nenhuma, e
sou um fã incondicional dele enquanto jogador até hoje, foi o Romário. O Romário era um cara muito extraordinário. O Romário foi aquele jogador que, mesmo jogando em outros clubes, ainda que jogando num clube rival, eu parava para ver o jogo porque eu queria ver o Romário jogando. Achava o Romário um sujeito extraordinário, com uma capacidade técnica, com uma coisa de posicionamento extraordinária. Eu cito esses três caras sempre, né? Sempre. Também eu lembro do Sávio, né, que surgiu nos anos 90, até era possível novo Zico, né? Lembrei também uma citação que eu acho que é do Chinelinho Cast, né? Que é o tipo o Pereba favorito, que é o jogador que não é tão bom, mas a gente tem um carinho especial por ele. Mesmo assim, me lembro do Flamengo, vamos dizer, que tinha aquele canto, né? Que o Bina era melhor do que o Eto'o, né? O Petkovic, né? Que eu não sei qual time que ele é mais identificado, mas teve uma passagem muito boa para o Flamengo. Me lembro dos gols de falta, batia na bola com muita qualidade, né? Então, esse time do Flamengo, apesar mesmo para quem não torce, é uma equipe muito marcante. Eu disse, no começo que eu acompanhei o futebol, esse time marcou. Tanto que eu lembro desse time até hoje. E aquele time que tu falou, acho de formar na base, eu acho que tem até mais de 4 jogadores que era formado na base, né? E o futebol também nos cativa pela lenda, né? O Charles Guerreiro não tinha fama de ser um jogador que nunca tinha feito um gol. Ele fez um gol, né? Tem uma história de um gol que ele chegou a fazer que foi mais comemorada que título, né? Mas o grande lance do Charles Guerreiro é justamente essa coisa da raça, né? Que o torcedor. Eu acho que tem uma coisa, né, do senso comum, aquela coisa que a gente vai falando sem averiguar muito bem se aquilo é verdade ou não é, e que às vezes, acho que em algumas situações a gente nem quer muito averiguar, né? E tem essa coisa assim de que o cara para jogar no Flamengo tinha que ser um cara muito raçudo, de muita vontade. Mas isso não é só no Flamengo, né? Eu acho que toda grande camisa quer isso do jogador, né? Quer que o cara despeje em campo ali tudo que ele pode dar, né? Toda a raça que ele pode dar, né? Mas o Charles Guerreiro tinha isso e tinha essa mística. E tem uma outra coisa que quando a gente para pensar um pouquinho também tem uma ligação, né? O Flamengo tem uma torcida organizada muito forte, de muitos membros, muito imponentes, que é a raça rubro-negra. Então essa coisa da raça no Flamengo foi um slogan, foi um adjetivo, uma necessidade, né, que foi colocada dentro dos jogadores, daquele time que entra em campo, e que o Charles, de uma forma, ele carregava aquilo, ele personalizava aquilo, ele era a raça em pessoa. Então é uma figura muito marcante, né? Muito marcante. Agora, é aquela coisa, né? Era um cabeça de área, vamos. Você vê como é que tem a coisa datada, né? Do futebol, né? Você já tinha falado antes, né? Acho que foi o Fábio que falou, sobre a questão da filosofia de jogo, né? A gente associando as duas coisas, né? Você vê, né? Esse cabeça de área, ainda que raçudo, mas muito brucutu, ele tem cada vez menos espaço no futebol, né? Talvez a gente possa pensar assim que essa filosofia, esse desejo de ver um jogador em campo, nesse sentido, mudou. O cara pode até ser um cabeça de área e jogar ele na contenção, mas ele tem que saber sair jogando, ele tem que ter habilidade técnica. Eu diria até, se a gente for olhar futebol de maneira mais tática e técnica ali, né? Que o jogador de hoje, que a gente chama como volante, essa função é uma função muito difícil. Se a gente reparar, toda rodada, todo fim de semana, toda semana, tem algum time que faz algum gol porque o volante adversário saiu mal ali a bola, o cara pegou, o atacante pegou, surpreendeu o goleiro e tomou gol. Então é uma função no futebol que existe cada vez mais qualidade. Então, assim, Charles Guerreiro, maravilhoso, mas hoje acho que ele não jogaria no Flamengo mais, não. Essa parte do volante, do cabeça, do 5, né? Cabeça de área. Se o volante não tiver um passe na qualidade, não for aquele volante de abertura, como chamo, né? Um bom lançamento, que é chamado. Construtor de jogadas, que nem diz o Tite. Os meus construtores, que idealizam muito os volantes, isso na seleção.
na seleção. Mas, já respondendo um pouco, como se fosse uma pergunta, o único volante que eu vejo que joga sem aparecer, que ele é tático, que dá um bom passe, que ele protege minha área, eu acho que só vi que é o Thiago Alcântara. O filho do Mazinho, que jogou no Vasco, no La Coruña, eu só vejo esse cara até hoje. Ele é técnico, tático, ele não aparece, o time flutua e ele protege a zaga como ninguém. Na minha opinião, né? Vendo assim. E o Gerson com uma áurea passagem pelo Flamengo antes de ir para o Olympique de Marcelo vivendo assim. Tanto que o Flamengo sente falta de um jogador como um Gerson hoje na segunda, tanto na primeira como na segunda função do meio-campo. Se eu falando especificamente de Flamengo, com relação a essa função, antes disso então eu vou te fazer uma pergunta aqui, hein, Rafa. Você não acha que o Casimiro também é um cara que faz muito bem essa função? Ou você acha que ele ainda é um pouco mais brucutu? Me parece que ele também faz muito bem essa função, mas o Thiago Alcântara que você citou, e acho que você levantou uma qualidade dele que é excepcional, é porque ele não aparece muito no jogo, ele faz a função dele muito bem sem estardalhaço, e isso realmente é extraordinário, né? Isso chama muita atenção. Com relação ao Flamengo, você vê, né, que o Flamengo tem tentado colocar esses caras, esses volantes, primeiro e segundo, e não tem dado certo, né? Teve aquele lance lá do Andrés Pereira, né? Que ele é um jogador de qualidade, ele pertence ao Manchester United, mas o Flamengo tem uma prioridade para compra, mas é um passe caro e acho que injustamente ele foi muito crucificado com relação àquele erro que ele cometeu na final da Libertadores, né? Eu cheguei a ouvir na época e ler até grandes jornalistas dizendo que ele devia ser mandado de volta para a Inglaterra, que o Flamengo devia devolver. Eu acho isso um absurdo, né? Porque é um erro que ninguém quer cometer, né? O jogador não quer cometer um erro daquele. Ele acabou entregando, sim, o campeonato ali, mas é um erro que é possível que ele dê a volta por cima. Agora, nitidamente, você vê a coisa da pressão, né, da torcida de massa, como o jogador tem sentido psicologicamente o erro sofrido e tem tido dificuldade para dar a volta por cima. Aquele erro eu acho que custou mais o cargo do Renato, né? E eu tenho uma tese, que eu não sei se tem alguma lógica, mas aqui à distância, se o Flamengo tivesse ganho a Libertadores, o Renato talvez estivesse até hoje no Flamengo. Eu concordo, Fábio, completamente com você. Se o Flamengo tivesse vencido aquele campeonato nos pênaltis, né? Teria ido para os pênaltis, se vencesse nos pênaltis, até hoje, o técnico do Flamengo seria o Renato Gaúcho. Ainda que, naquele momento, já ali de final da Libertadores, as informações vazaram. E eu acho que a gente não tem a precisão, a gente não tem um critério para saber se essas informações são reais ou não. Mas as informações que vazavam e que fez com que parte significativa da torcida, da imprensa, criticasse muito o Renato, era ligada aos treinos, né? Talvez com o Renato com métodos antiquados, Renato como um cara boa praça, que não exigia muito, que ele mesmo dava folga demais para os jogadores, enfim, que não era um cara de treinos táticos tão complexos, de exigências táticas tão grandes para os jogadores. Esse tipo de informação, que eu particularmente não sei se é fofoca, fake news ou se era verdade, isso correu muito na época. Então, ainda que o Flamengo, eu concordo com você, ainda que se o Flamengo tivesse vencido aquela final, eu acho que ele ainda seria o técnico, mas essas informações, na época, já jogavam muito contra ele. Eu não sei como é que eram essas informações, esse tipo de notícia, aí no São Renato. Eu não sei como é que vocês viam isso, se rolava esse tipo de crítica também ao Renato aí no Sul, mas aqui no Rio, principalmente nessa volta dele para o Flamengo, essa crítica foi muito dura e muito constante.
Te respondendo, Rafael. Depois, desculpa, Rafael, te atropelei aí. Respondendo, aqui no Rio Grande do Sul, enquanto o Grêmio ganhava, tudo era flores, né? Aí depois foi começar a se levantar alguma coisa contra o Renato. Seus detratores um pouco já começaram a dizer que o Renato não era técnico, que era um motivador, que era um coach. E essa acusação de treinar pouco, isso também tinha no Rio Grande do Sul. Tinha, até me lembro quando veio o novo técnico, foi o Thiago Nunes. O Grêmio foi numa viagem, acho, contra o Independiente del Valle, que ele acabou sendo eliminado. Mas mostrou o Grêmio treinando num hotel, aí tinha, o pessoal disse, o Grêmio tá até treinando agora. Então, de maneira justa ou não, essa acusação também pesava sobre o Renato aqui. O Renato tinha uns métodos também. Ele era boleiro, né? Boleiro nato, é um boleiro nato, não adianta, né? Para ele estar na praia ali, jogar um futebol, é o que vale a pena. E vou responder já também a tua pergunta do Casemiro. Concordo, o Casemiro é um excelente 5. Só que o Casemiro tem uma característica. Ele sabe destruir, quando tiver que bater, ele bate. E sabe construir. Tiver um passe E é por isso que ele está longos anos no Real Madrid, que não é fácil para um jogador estar longos anos no Real Madrid, consolidado, com vários técnicos. Só o Casemiro tem essa coisa, ele sabe destruir bem a jogada, mas quando ele tiver que bater no cara para fazer a falta técnica, ele bate. E no São Paulo já era assim quando ele estava sendo lançado, ele tem um pouco disso aí. E também eu acho que ele se joga como o Kroos e o Modric, né? Dão bastante assistências, né? Para ele, assim, taticamente eles se entendem bem os três, ou quando ele não joga às vezes também. Então aquilo já tá bem estudado, né? Eu só falei do Thiago Alcântara porque eu acho um exemplo de jogador, e eu achava, assim como o pai dele também, o Mazinho, começou na lateral esquerda, depois que veio para o meio campo, e jogava em várias posições, e jogava muito bem. Não era não era tipo um segundo meio, não era tipo um reserva de luxo, não, ele jogava muito bem, tanto que ele foi titular na seleção de 94, ele entrou e ali ficou como segundo volante, que o primeiro era o Mauro Silva, né, que até esses dias disse num podcast que recusou o Real Madrid da época, porque gostava muito de jogar no La Coruña da época, tinha um Bebeto lá, e acho que o Donato, se não me engano, era zagueiro também. Então, encaixou muito bem, o Mazinho sabia jogar muito, eu acho que ele passou um aprendizado bem pro Thiago Alcântara, falando nessa pergunta também. Fábio, mais uma... Eu vou perguntar então, já que o nosso amigo é flamenguista, né? O que ele tá achando do trabalho do Paulo Sousa e ainda de uma maneira mais ampla dessa nova descoberta do Brasil pelos portugueses? Com relação ao Paulo, Fábio, ao trabalho do Paulo Sousa, eu acho que ele é um cara que vem com essa proposta que o europeu tá trazendo para cá, mas eu acho que a gente não pode olhar como uma coisa que não exista aqui, porque isso passou a ser também navalha para cortar os bons e os maus, que é a ideia de que o técnico tem que estudar. E essa ideia de que o técnico brasileiro não estuda, essa é uma ideia sem fundamento. O técnico brasileiro também estuda, e estuda pra caramba, tá? E estuda pra caramba, porque eu quero dizer assim, estuda como dá, onde dá, do jeito que der, como todos nós que de alguma forma queremos estudar nesse país, né? A gente tem que se virar para estudar. Então acho que essa ideia também de que, né, o técnico brasileiro não estuda é furada. Agora, o que eu acho que tem acontecido é que a grande imprensa, a meu ver, é uma impressão também subjetiva minha, que talvez esteja equivocada, mas a grande imprensa passou a dar muito enfoque a essa postura do técnico europeu que chega para cá, chega aqui e que grava o treino, que bota um telão para mostrar para o jogador o posicionamento dele, enfim, esse aparato tecnológico também que os caras trazem passou a chamar muita atenção da grande imprensa. Tá? Mas eu acho isso importante, cara. Eu acho isso importante porque, de alguma forma, são novidades, mesmo que não sejam novidades para uma parte dos técnicos brasileiros, são novidades que são importantes da gente incorporar enquanto ferramenta que vem melhorar o jogo, que vem melhorar o trabalho do técnico brasileiro. Com relação ao especificamente, o
que ele fez? Ele chegou aqui e ele avisou que um time para ser montado demora. E um time para ser montado demora 2 meses. Não é assim. Não é você chega, treina 15 dias e diz, beleza, agora vamos jogar, o time está pronto. Ele falou, não é isso. Eu tenho que conhecer o elenco, eu preciso conhecer qualidades e defeitos de todos os jogadores que estão disponíveis aqui, porque ele olhou o calendário, falou, porra, esse calendário para 3 meses, o cara falou, não, eu tenho que, se eu tenho jogadores aqui que eu não vou utilizar, eu tenho que avisar, tenho que dispensar, enfim, que é o que ele está tentando fazer agora, e isso tem sido muito bom. Ele está pegando esses medalhões do Flamengo que já não rendem muito bem e está dizendo, olha, eu não vou utilizar mais esses caras. Qual foi? Então, essa parte foi muito legal. Agora, qual é o problema daí que anda acontecendo ainda? Paulo Souza passou o Campeonato Carioca inteiro testando o jogador, testando esquema tático, enfim, fazendo variações que nós nunca tínhamos visto. Ok, beleza. Talvez os regionais sejam para isso também, pensando nos clubes grandes que vão enfrentar uma jornada de competições grandes ao longo do ano. Agora, por exemplo, o Paulo Souza o Flamengo foi jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, na Arena da Baixada, um jogo duro, um jogo difícil pra caramba, vai jogar com o Atlético lá dentro da casa deles, enfim. E ele testou uma formação, ele testou jogadores com posicionamentos e a coisa não deu certo. E ele demorou muito para entender que não ia dar certo. Ele ficou naquele crédito ali. Então, eu acho assim que, infelizmente, eu entendo e concordo com ele que um time demora para ser montado, mas alguém tem que dizer para ele que não dá para ele ficar testando o time até o meio do ano, infelizmente. Porque o brasileiro já está correndo, a Libertadores está, então não dá. Ele precisa ter essa ideia de que alguns jogos muito importantes, duros e decisivos, ele tem que ter um time base para jogar ali. Entende? Isso, você me perguntou sobre o Paulo Souza, você me perguntou uma outra coisa, o que era? Perguntei o que tu achava desse fenômeno dos portugueses descobrirem o Brasil novamente. Ah, tá, verdade. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Eu vejo que, não vou dizer que é uma concorrência para os técnicos brasileiros, mas acho sim que esses técnicos vindo de Portugal, vindo da Europa, que eles podem trazer ferramentas, visões de jogo, soluções que talvez sejam importantes a gente incorporar ou pelo menos testar. Então, eu vejo assim, é como um intercâmbio, cara. Você está querendo aprender a falar inglês? Né? Não é super legal você fazer um intercâmbio? Esse técnico que está vindo para cá é um intercâmbio para a gente. Eu não vejo de maneira ruim, não. Agora, eu vou devolver a pergunta até, porque é uma pergunta que eu também faço para todo mundo. E vocês? Como é que veem vocês dois esse retorno, né? Esse redescobrimento do Brasil através dos técnicos portugueses? Bom, eu vou responder primeiramente, depois vou passar para o Rafael, né? Bom, é uma questão também que teve alguns casos de sucesso, né? Visto o Jorge Jesus no Flamengo, o Abel Ferreira, que com certeza, na minha opinião, é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro. Mas às vezes eu vejo que também tem uma certa, vamos dizer, entre as glamorização do técnico estrangeiro, que nem sempre dá certo. Por nosso lado, o Grêmio é uma equipe que ultimamente todos os seus técnicos são nacionais. Não que isso vai dizer, foi rebaixado por isso ou por aquilo outro. Não, é uma questão do clube. Mas temos o exemplo aqui do lado, que é do Internacional, que ultimamente teve 4 técnicos estrangeiros e o que fez mais sucesso assim, foi o Kudê. Teve 2 técnicos que não deram certo, o Miguel Ángel e o Alexander Medina, que o Internacional foi derrotado pelo Grêmio nos campeonatos regionais, o que aqui no Rio Grande do Sul conta muito para a rivalidade. Técnicos que não conseguiram desenvolver o seu trabalho. Então eu acho que tem que ter o critério. Existem técnicos estrangeiros que vêm para agregar, que são melhores que os, entre aspas, que os nossos técnicos daqui, e outros que são do mesmo nível daqui para baixo. Eu acho que tem que ter um critério.
não pode dizer que o cara é bom porque é estrangeiro ou é ruim porque é nacional. Tem que ser o critério pessoal da avaliação do técnico, na minha opinião. Vou passar para o Rafael dar a opinião dele agora, se ele concorda comigo ou não. A internet está chegando lá primeiro, Fábio. Oi? Não tá ouvindo a pergunta, a internet está chegando lá, às vezes pode estar ruim. Será que ele me ouviu claramente, né? Eu acho. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mas ele devolveu a pergunta para você, Rafael. Sim, a gente tava em dúvida se tu tinha nos ouvido claramente, né? Eu tô ouvindo. Não, tô ouvindo. Agora a pergunta, que a minha internet tá ruim aqui, tá caindo. Rafael, eu tinha perguntado pro Alvarenga o que ele achava dessa dita invasão portuguesa, o redescobrimento do Brasil pelos portugueses, né? Ele mandou a resposta dele, que ele devolveu para mim, e eu fiz o paralelo em linhas gerais que muitos técnicos teve casos de sucesso, principalmente Jorge Jesus e Abel Ferreira, mas teve outros técnicos que não tiveram resultados tão bons. Os exemplos do Internacional estão aí para isso, que eu falei que tem que ter um critério mais da avaliação pessoal do técnico, não ficar essa de é bom porque é estrangeiro, é ruim porque é nacional. Eu acho que, em primeiro lugar, não tem que ter nacionalidade, tem que ter qualidade. Isso eu ouvi do ex-jogador, Paulo Roberto Falcão, eu concordo com ele. É uma demanda, os portugueses estudam mais, os argentinos também têm uma associação para isso. O jogador vai terminar, já faz o curso durante 2 anos da ATFAI e já vai sendo encaminhado para o mercado de trabalho para ser treinador. Se vai dar certo ou não. Bom, acho que a internet do Rafael tá caindo, né? Já estamos perto de 1 hora de episódio, vamos encaminhando para o fim. Acho para melhor exemplificar a minha opinião, acho válida essa vinda de técnicos estrangeiros, mas acho que não se pode se criar um novo complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues. Então, não sei se o Rafael está me ouvindo. Aí o Rafael fala alguma coisa, se estiver me ouvindo. Eu vou encaminhando então para o término do nosso episódio. Agradecendo a ti por mais um episódio que estamos fazendo junto nessa nossa jornada. Parabenizar o Rafael Alvarenga pelo seu trabalho como escritor e como editor. E agradecer também a presença dele no nosso podcast. Bom, Rafa, olha, eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Bom, acho que a internet Bruno, do Rafael... A internet do Rafael... tá ruim, né? Eu não tô... A internet dele está travando. Em dias aqui para dar informação aqui, nós somos de Pinheiro Machado. O Rafael mora numa localidade que faz parte do município, mas é uns poucos quilômetros da cidade. Então, quando o tempo está de chuva, às vezes a internet não colabora, né? Então, no ano passado já teve um episódio que a gente perdeu por causa disso. Estava um dia de chuva e caiu 4 vezes o episódio e no fim se perdeu, né? Então, para encerrar, vou agradecer novamente o Rafael, agradecer os nossos ouvintes, agradecer o pessoal da BDB Esportes que está conosco
nos dando suporte técnico para essa gravação. E agradecer o Rafael Alvarenga por ter se disponibilizado a conversar conosco e parabenizar ele pelo seu trabalho como escritor e editor. Bom, pessoal, olha, eu obrigado que agradeço a mais um episódio. Vocês, tá, pelo... Pessoal, obrigado a mais um episódio. Acho que ele... Ah, não, ele voltou, Rafael. Voltei. Eu queria agradecer. E a gente fica aqui mais um episódio. Rafael Varenga, editora Campobola, tá no Instagram também, @Campobola. Quem quiser escrever um livro, tiver um projeto, procure Rafael Varenga, que ele vai achar a solução, ainda mais na nossa literatura esportiva do futebol, do nosso esporte bretão tão querido. E a gente fica mais aqui com o episódio da marca do pênalti /BDB Esportes. A gente está sempre aqui no canal do YouTube BDB Esportes, no Instagram, @ na marca do pênalti, _RS, ou mande um e-mail na marca do pênalti RS, @hotmail.com. Se você deixar uma mensagem aqui nesse episódio, eu sempre leio todas as mensagens, mandem, compartilhem, deixem o like e se inscrevam no canal da BD Esportes para a gente dar crescimento. Como dizem os guris lá, agora o sonho é real. Obrigado, Rafa. Obrigado, Fábio, pela disponibilidade. Sucesso, sorte, porque competência, cara, tu já tem de sobra. Eu que agradeço, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. Vou dizer para a galera que se você tiver aí algum trabalho sobre futebol, entre em contato com a gente. Existem diversas maneiras, diversos caminhos para publicação, tá? A publicação parece ser um bicho de 7 cabeças, não é. A gente faz uma publicação simples, tem formatos diferentes. Hoje a gente tem esse tipo de leque para a gente editar um trabalho. Então, entre em contato com a gente, procura lá no Instagram, Editora Campobola, tá? Ou no Facebook também. É só colocar o @Editora Campobola no Instagram ou Facebook /Campo ou Bola. Procura a gente lá, manda sua mensagem e a gente vamos tirar as ideias da cabeça e colocar no papel e publicar um livro. Um abraço, muito obrigado, tá, pessoal?